Tinha gente, teve um lance ontem, no finalzinho do primeiro tempo, Fábio, o jogo do Palmeiras, parecia aqueles Rodolfo Rodrigues no gol do Santos, lembra? Santos e América. Santos e América, que a bola não entra por nada. Os caras chuta, aí um tira em cima da linha, aí o outro tira, não é mágica. Cara, aliás, ontem o jogo... Com o Zete também o Zete fez isso uma vez. Mas, cara, o jogo do Palmeiras contra o Porto ontem foi inteirinho assim. Eu falei, cara, eles vão jogar bom. um dia a mais e não vai sair gol. Foi jogaço. Impressionante. Palmeiras muito bem no primeiro tempo. Tentativas. Aliás, a história do jogo do Botafogo foi essa também, né? O Botafogo muito bem no primeiro tempo, tomando sufoco no segundo tempo, só o resultado que foi diferente. É isso. E foram 2 grandes jogos, né? Hoje tem mais, Flamengo entra em campo com transmissão da Band News FM às 10 horas da noite. Grupo D do Flamengo, aliás, começa a caminhada na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O primeiro dos 3 jogos do dia será em Atlanta, com a estreia do Chelsea. O Chelsea vai enfrentar o Los Angeles FC, o último time classificado para o torneio. O jogo vai ser às 4 da tarde. Às 7 da noite, no fechamento do Grupo C, tem um jogo que já é considerado muito decisivo, que é Boca Juniors e Benfica. Opa! Baita jogo. E por que é decisivo? Porque é o jogo do grupo do Bayern de Munique. O Bayern já meteu 10-0 no Auckland. Meteu 10. Gente, e o goleiro do Auckland foi muito bem. Ele fez uns 3 milagres ali. Era pra ser 13. Era pra ser 13. Foi 10-0. E aí, quem perder desse jogo aqui, tá praticamente eliminado. Porque é muito provável que o Bayern de Munique passe o carro. E aí, esse jogo vale a segunda vaga, porque todo mundo vai ganhar do Auckland City. O jogo vai ser em Miami. E... às 10 horas da noite, com transmissão da Band News FM, tem Flamengo e Esperance, da Tunísia. O jogo vai ser na Filadélfia, transmissão a partir das 9h40 com a narração do Silva Júnior. E ontem, a estreia dos brasileiros, né? O Palmeiras super bem contra o Porto, foi um grande jogo, apesar do 0-0. O goleiro Cláudio Ramos do Porto foi o melhor homem em campo, embora a FIFA tenha dado o prêmio para o Estevão. Na minha opinião, que saiu no segundo tempo, né? Na minha opinião, o goleiro do Porto foi quem evitou a vitória do Palmeiras. Então, para mim, foi o melhor em campo. Mas a FIFA deu o prêmio para o Estevão, que também realmente foi muito bem, né? E o Cláudio é reserva do Diogo Costa, que é goleiro titular da seleção portuguesa. E não tá jogando porque tá machucado. Então, são 2 grandes goleiros realmente que tem o Porto. O Palmeiras foi superior durante quase todo o jogo. Depois dos 30 minutos do segundo tempo, amassou o Porto. Aquele lance que você lembrou, né, no finalzinho do primeiro tempo, tá louco, inacreditável, com o zagueiro salvando a última bola do Richard Rios ali em cima da linha. E o Botafogo fez um bom primeiro tempo contra o Seattle Sounders, abriu 2-0 e sofreu no segundo tempo. O John salvou no finalzinho por pouco, o Botafogo não tomou o empate. Dá pra gente pesar, né? O Botafogo ganhou e o Palmeiras empatou, mas dá pra gente analisar os resultados no contexto geral. Vale mais o empate do Palmeiras contra o Porto do que a vitória. Obviamente, o torcedor do Botafogo, calma, estreou e ganhou do Seattle Sounders. Mas estou dizendo pra sequência. O Botafogo encara Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Tem que ganhar. Exato. Não fez mais que a sua obrigação. Mais ou menos isso, embora o jogo fosse na casa do adversário. Mas o Botafogo vai enfrentar Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. É improvável que aconteça 2 vitórias. O Palmeiras vai enfrentar Inter Miami e Al Ahly, pelo que a gente viu, o Palmeiras é mais forte que os 2. Né? Então, por isso que eu digo que o resultado em si, no contexto geral, o do Palmeiras pode ser muito comemorado. Botafogo, obviamente, tem que ser também, porque tinha que ganhar e ganhou. Mas a sequência é mais dura, né? Começou bem, então. Muito bem, do claro, Brasil. muito bem. E hoje o Flamengo também deve vencer. E que temos aí, Fábio, a ocupação palmeirense na Times Square. Olha lá, a torcida do Palmeiras fez muita festa. Aliás, atrás do gol da esquerda, um gol defendido pelo Palmeiras no primeiro tempo, estava repleto de palmeirenses, né? O torcedor do Palmeiras realmente invadiu Nova Jersey, Nova York e Nova Jersey. O estádio ontem estava repleto de palmeirenses, muito mais palmeirenses do que torcedores do Porto. E os palmeirenses realmente têm feito uma festa muito grande aí, já a imagem dentro de um shopping, né? Invasão de um Nova shopping, York, né? Perto do estádio. Eu achei a Muito torcida palmeirense mais animada Muito do que mais. aquela que a gente tem visto no Allianz Parque. Com todo respeito, o Allianz Parque, talvez por cobrar tanta grana, e curiosamente, para viajar para os Estados Unidos custa muito mais, também, né? Não, mas e a rotina também, né? A rotina de vitórias, né? A rotina de vitórias, a rotina de ver o jogo no Allianz. Pode ser. Pô, você tá nos Estados Unidos acompanhando o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, né? Se não verdade. estiver empolgado, volta para casa, né, meu Às amigo? vezes você vai lá no Allianz Parque, parece público do Bolshoi ali, né? Todo mundo aplaudindo e depois senta, e depois aplaude. Ontem a gente viu uma torcida raiz mesmo. Agora, só um parênteses rapidinho, gente, que eu sei que o tempo tá curto. O Paris
Saint-Germain 4-0 para cima do Atlético de Madrid, candidataço ao título, porque o Atlético de Madrid é um baita time também, né? E o PSG fez 4-0. E do Bayern, vocês não falaram? 10-0? Falamos. Falaram? O goleiro foi bem. O goleiro evitou pelo menos 3 gols ali. 5 minutos de acréscimo, estando Mas, 10-0, né? Não é incrível? Dentro do contexto, de novo, o que vale mais? 10-0 para cima do Auckland ou 4-0 do Paris Saint-Germain para cima do Atlético de Madrid? 4-0 do PSG, né? Claro. Sem dúvida. Colocando em proporção aqui, 10-0 é legal, né? Muito.